Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos ler o capítulo 3, versículo 3. Vamos diante. Capítulo 3 de Malaquias. É antes de Mateus. Malaquias é antes de Mateus. Quando quem acha Mateus, consegue achar Malaquias. É um livro antes. Antes de Mateus. Glória a Deus. É o mais fácil, né, irmão? Glória a Deus. Malaquias capítulo 3. A vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Pai amado, essa é a tua palavra, confirma aí a bênção, a vitória, meu Pai. Eu creio que já tem falado poderosamente neste lugar. Antes de nós chegarmos aqui, tu já estava, meu Pai. Eu creio que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, irmão? Os irmãos podem sentar, desocupa as mãos. Glorifica o seu castelo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, o amor de Cristo pelas almas é muito grande. Os irmãos veem o sacrifício de Cristo, né? Inclusive, quando Cristo foi pego ali naquele jardim, ele falou que ele estava se entregando. Então, os irmãos veem que, por mais que nós façamos alguma coisa para Cristo aqui na terra, jamais nós vamos alcançar o amor eterno que Cristo tem pelas almas. Os irmãos veem que diz a Bíblia que é em gerações, né? Gerações e gerações, o Senhor fazendo misericórdia, né? Às vezes a gente, até um parente nosso, às vezes está ali, né, implicando com a nossa vida, a gente vai virar as costas para um parente, e Deus não, é gerações e gerações. Os irmãos têm noção? Passa uma geração, passa duas, passa 10, passa 100, é só os irmãos analisar a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Os irmãos vão ver ali, quando Deus tirou aquela família de Noé, né, dali naquela arca, né, família de Ló, também ali de Sodoma, e por aí afora os irmãos vão vendo ali como que Deus fez, né, Esté também. Então os irmãos veem que Deus vai dando livramento, vai mostrando a sua misericórdia. Cada livro da Bíblia, os irmãos veem que o povo de Israel também tinha uma época que, quando ele se esquecia do Senhor, que começava a adorar outros deuses, que as coisas apertavam, aí eles corriam para pedir um libertador, e o Senhor enviava um libertador. A história de Sansão, os irmãos veem Sansão, né? Sansão, ele passou por um processo na terra em que ele que cuidava ali daquela comunidade, ele que guardava, e foi uma profecia. O anjo foi até os pais, né, e apareceu aquele anjo com aparência terrível ali, né, que os pais não perguntaram nada, porque viram que era o anjo do Senhor, e ele falou que aquele varão ali ia cuidar daquela comunidade, ia proteger aquele povo ali, né, porque os irmãos sabem que enquanto há, né, o cristão na terra, há uma covardia, né, por parte do adversário, por parte daqueles que não amam a Cristo, não amam a Deus, não tem amor no coração, né? Cada dia que passa a gente vê uma história nova, né, uma maldade nova. Agora nesse dia já saiu no jornal uma senhora, creio que de São Paulo, que arrancaram a pele dela, arrancaram os olhos, né? Então os irmãos veem que todos os dias a gente se escandaliza com uma coisa nova, uma maldade nova. Já nas Escrituras diz que João foi colocado num tonel com água, com óleo quente, né? Os irmãos veem em Apocalipse, né? Então a maldade do ser humano, né? Que diz que muitos dos discípulos morreram com cabeça decepada. João Batista, que era um homem de Deus, que aqui, como nós lemos aqui, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então os irmãos vê que aqui também no capítulo 4, no versículo 5 do mesmo livro, diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então os irmãos vê que a palavra do Senhor se cumpriu em João Batista, né? Mas irmão vê, era um profeta. Diz a Bíblia que pessoas de todas as partes foram até João se arrepender dos pecados, foram batizados. Mas o que aconteceu com João? Arrancaram a cabeça de João Batista, não é verdade? Aquela mulher terrível falou que queria a cabeça de João Batista numa bandeja.
falou para a filha dela. Então os irmãos veem que a maldade que existe na terra não é só por parte do adversário. O homem também faz as suas maldades, na verdade, terra. Então os irmãos veem que quando Deus destruiu a terra com a água, a Bíblia diz que a iniquidade, a maldade estava muito grande na terra, que Deus não suportou ver o homem que Ele criou para amar o próximo, para fazer o bem, e está ali fazendo maldade, então Deus não suportou, né? Os irmãos veem que Deus não colocou o homem no paraíso para estar ali brigando, para estar ali lutando com os animais, estava cuidando do paraíso, estava em harmonia, né? Adão e Eva em harmonia no paraíso. Por isso que Ele teve que enviar Cristo, para que hoje nós estivéssemos aqui em harmonia, né? Porque o povo de Deus é um povo que tem harmonia, né? Os irmãos veem aí certas religiões, que eu não vou citar qual delas, lá fora do país, irmão, vê que eles estão sempre se matando, se explodindo, né? Matando um, matando o outro. Cristo veio para trazer salvação, né? Ele mesmo falou: eu não vim para destruir a alma, eu vim para salvar a alma. Então um cristão, né, que o cristianismo, né, ali cheio do Espírito Santo, os cristãos ali no livro capítulo 2 de Atos em diante, os irmãos vê ali que foi um povo unido, né? E cada vez mais a igreja crescendo unida, dividindo as coisas. Mas chega uma hora que a gente vê por aí tantas maldades, tantas coisas ruins acontecendo na terra, que para a igreja só resta só o quê? O arrebatamento da igreja, né? Porque são coisas que a gente vê e fala: como que um ser humano consegue fazer isso, uma coisa, maldade dessa com outro ser humano, não é verdade? Então os irmãos vê, a Escritura Sagrada diz que o adversário, ele fica ali em derredor, né, procurando uma alma para tragar ela, porque ele está furioso, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele na terra, né, terra? Então os irmãos veem que um exemplo disso foi a vida de Jó, né? O adversário, ele ficava observando a vida de Jó. Imagina a fúria do diabo que tinha, cada vez que Deus dava uma ovelha para Jó, um gado para Jó, um filho de Jó que nascia, todas as coisas, vamos ver aqui, todas as coisas que Deus deu para Jó, o adversário citou uma a uma, né? Ele falou de tudo que Deus tinha dado para Jó, ele citou, como se tivesse ali já observado, coisa por coisa, anjos de salvos. Então os irmãos veem que no capítulo 1, versículo 1 diz: e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 jumentas, era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então os irmãos veem que aqui diz no mesmo capítulo 1, no versículo 12, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, né? Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então o que significa isso? O adversário estava ali observando as coisas material de Jó, né, terra? Então, então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Mesmo capítulo 1, versículo 7. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste, está vendo a palavra? Observaste tu a meu servo Jó, né? Que Deus já estava vendo que ele estava observando as coisas que ele tinha dado a Jó, está vendo, terra? Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura, agora começa ele dizer os bens de Jó, capítulo 10. Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Está vendo, irmão? Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos observados não só pelos invejosos da terra, mas o adversário fica ali furioso com as bênçãos, a vitória que Deus nos dá. Às vezes a gente passa uma prova terrível, falando: meu Deus, o que está acontecendo? Né? Ninguém nem sabe que vento é aquele, de onde que vem aquele vento, mas é a fúria do adversário, que nós ainda estamos aqui na terra, né? Então a gente vê aquela fúria toda, às vezes a gente só fala: pronto, já acendeu a fogueira, né? E diz a Bíblia que é só a palavra é uma faísquinha para acender a fogueira. Então a gente fala: pronto, já está aquele vento todo. Por quê? Porque o adversário, ele não suporta ver a nossa felicidade na presença de Cristo, né? Ele quer ver o homem como? É só os irmãos verem aí no mundo como é que é. A pessoa, né? Eu estava vendo ali no centro da cidade hoje, um senhor ali caído no chão com um cheiro terrível,
né, ali com aquelas roupas rasgadas. Se perguntar, eu já vi irmãos que evangelizam na rua assim, dizer que tem muitos deles ali que eram o quê? Presbítero, pastores, lavando açude. Então o adversário fica ali, ó, ali ao redor, rodeando, usando um, usando o outro, aí vai minando a fé. Certos anos atrás eu falava sobre essa palavra, Deus está me lembrando. Não sei se os irmãos viram quando eles vão explodir um prédio, que em volta tem outros prédios, mas eles não podem explodir, porque senão derruba outros prédios em volta. Então eles implodem o prédio. Assim como Satanás trabalha para derrubar o crente, ele vai ali minando a fé do crente, minando a fé do crente, a gente tenta socorro em volta, aí a gente fala o quê? Você está maluco, né? Você está doido, você não está acontecendo nada disso, você está vendo coisa onde não tem terra. Mas Deus está vendo, né? Que é o adversário ali, né? Rodeando a vida do crente, não é verdade, terra? Então nós aqui na terra, a Bíblia diz que nós somos como ovelha, né? E o adversário é o lobo, né? Que fica ali tentando tragar a ovelha. Os irmãos veem que, se nós formos estudar a fundo, né, a forma como que Cristo vê a igreja, os crentes, os irmãos veem que o Senhor Jesus estava ali com os discípulos, mas ele observava a parte espiritual em volta. Tanto é que ele falava assim: olha, fulano, eu roguei por você a Deus, porque você não está vigiando, ainda não tem uma vida espiritual ativa, terra, e eu estava rogando a Deus para que o adversário não tirasse a tua fé, mas eu estava vendo ele lá querendo peneirar a tua fé, né, terra? Então o adversário, ele continua ali tentando armar uma armadilha para o crente, tentando, mas a Bíblia fala o quê? As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja do Senhor. Amém, irmão? Vamos glorificar o Senhor com as palavras do Senhor.